E a mensagem então de hoje é missão impossível. O texto base nosso está lá em Marcos 5, 19 e 20. Jesus, porém, não o permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Qual que é a ideia central aqui? Quantos de vocês já ouviram falar de Jesus Cristo? Aqui, ó, todo mundo já ouviu falar de Jesus Cristo. E qual é a missão impossível? Pergunta qual? Querem saber mesmo? Vocês estão preparados? Tem certeza? Tem certeza? A missão impossível é não espalhar sobre aquilo que Deus tem feito na sua vida. É impossível passar por você sem ser tocado pelo Espírito Santo. É impossível as pessoas olharem para você e não verem que você é diferente. É impossível. Então a missão impossível aqui não é possível você passar por uma pessoa e não expressar Jesus. É impossível. E a ideia aqui é brincar exatamente com essa fala. Tudo que você fizer, você vai fazer, de forma involuntária, e isso se torna impossível você não conseguir. O seu jeito de andar é jeito de crente. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela: você tem jeito de crente? Agora olha bem para ela e vê se ela tem cara de crente. Tem cara de crente? Tem, né? Agora estenda a mão para ela e diz: paz, Senhor. Porque crente, quando se encontra, é assim, né? Existe uma missão que, para quem realmente encontrou Jesus, é ao contrário. A missão impossível é permanecer calado. A missão impossível é permanecer calado. É impossível experimentar o perdão e continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. Nos evangelhos nós vamos encontrar algumas histórias, e é nelas que nós vamos encontrar pessoas diferentes, histórias diferentes, milagres diferentes, mas todos possuem algo em comum: um encontro verdadeiro com Jesus, e isso produz nelas um testemunho de vida. Eu tenho certeza que se eu perguntar para algum de vocês aqui, quem aqui é um milagre? Eu tenho certeza que alguns já levantariam a mão rapidamente e diriam: eu sou um milagre. Talvez você já ouviu a história de quando você foi nascer e alguma coisa não podia ou tinha algum problema e você nasceu, você já é um milagre. Então, se a gente for ouvir sobre histórias pessoais, nós vamos ouvir histórias, inúmeras histórias, mas nós vamos ter uma única certeza: foi Deus. E aí é o mesmo Deus. Não é o Deus de lá, não é o Deus de cá, é o Deus, Pai de Jesus Cristo. Então, quando nós andamos perto das pessoas que têm Jesus, é impossível não ser alcançado pelo amor delas. Quem conhece Jesus de verdade nunca consegue guardar essa experiência apenas para você. Ele não consegue guardar. Quantos aqui já receberam um milagre assim? Vamos lá, um milagre mesmo. Aquele assim, se fala: meu Deus, isso foi milagre. Quem já recebeu assim? Você ficou quieto e não contou para ninguém, sim ou não? Você contou, não contou? Faz sentido então o que eu estou falando? Que quando você recebe algo bom da parte de Deus, você tem o desejo de espalhar. Então, a missão impossível é essa. É impossível não espalhar. É impossível. Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler alguns textos aqui que são um pouquinho longos, mas eu quero que você grave ele aí. Eu pretendo terminar essa mensagem hoje. Se eu não conseguir terminar, nós vamos fazer Missão Impossível 2. Hoje já tem alguns filmes, né? Então a gente não tem problema fazer o 2. Tá bom? Marcos, do 1 ao 20. Nós vamos encontrar
uma história de um endemoniado, um gadareno. Quem já ouviu essa história? Se você não ouviu, pegue a pipoca aí e vamos lá. Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio do túmulo ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque, tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, saia deste homem. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? E ele respondeu: Legião, é o meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhes com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali por perto. E os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade, pela cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se Jesus, viram o endemoniado e o que estava dominado pela legião assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído por demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe, vamos lá? Deu-lhe uma missão: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Essa história, ela é fantástica. Ela é fantástica. Estamos falando de um cara que estava endemoniado com uma legião de demônios no seu corpo, mais de 2.000 demônios dentro do corpo dele, habitando no corpo dele durante anos. Cadeias, correntes não conseguiam segurar. O povo não conseguia segurar esse cara, porque ele estava tomado de espíritos. E aí Jesus tem o primeiro bate-papo com o demônio. A gente vê a televisão, às vezes, os pastores entrevistando. Jesus fez uma entrevista ali: quem são vocês? E ele fala: nós somos a legião, mas por favor não faça nada conosco. Jesus não podia ter dito assim: ei, acabou, sai daí, pronto. Não, mas não faça nada com a gente. Aí os demônios, com medo, disseram: por favor não nos mande para outro. Para onde? Por quê? Isso fica para uma próxima. Porque deixa eu explicar para você rapidamente. Legiões de demônios, regiões são dominadas por demônios. Um manda mais, outro manda menos. Um maltrata, outro mata, outro, sabe? É assim no mundo espiritual. E esses demônios estavam num lugar, entre aspas, confortável, porque estavam naquele cara. Ele fazia tudo o que ele queria, ele estava no túmulo, ele fazia isso aqui. E de repente: eu só não me manda para outro país, porque lá eles vão acabar com a gente. Porque a gente não cumpriu o propósito nosso aqui. Aí, deixa a gente ir para os porcos.
foi para os porcos. É a primeira vez que eu vejo, né, na história, os porcos morrendo afogados. Não tem um outro retrato sem dizer, olha, os porcos morreram afogados. A gente não ouve falar que porco morreu afogado, né? Mas ali eles pularam num precipício e direto ao mar e morreram afogados. Então, os demônios tiveram 5 minutos de fama, né? Saiu do corpo, foi para o porco e depois morreu. Então, vamos lá de novo. Entendendo isso, que o mais interessante aqui acontece no final da história. O homem recebe um milagre, sim ou não? Ele é salvo. E ele faz um pedido para Jesus. Me deixa te seguir. Me deixa ser um dos seus discípulos. E então Jesus pega e fala bem assim, ó, não vai rolar. Você vai ser o primeiro missionário. Ungiu o cara missionário, né? Então, o primeiro missionário que sai dali, né, na região de Decápolis, e não foi um discípulo de Jesus, mas ele foi contar para as pessoas o que Jesus havia feito nele. Jesus dizia assim, cara, você não pode me seguir, porque me seguir você vai ficar condicionado a isso. A de dizer, não, o Senhor me salvou, o Senhor me salvou, o Senhor me salvou, eu vou seguir você, eu faço tudo por você. Isso, então Jesus fala, você vai fazer tudo? Então é o seguinte, você não vai comigo. Você vai espalhar sobre aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Preste atenção em mim. Preste atenção em mim. Tudo que eu estou querendo dizer para você, a missão impossível é permanecer do mesmo jeito que você era antes de conhecer Jesus. É impossível. É impossível. É impossível continuar com as práticas antigas quando você conhece Jesus. Vou falar algo que não está no meu sermão aqui. Vamos dizer que você fez uso de alguma coisa, droga, bebida. E teus amigos te conhecem porque você é o cara que leva cigarro para a escola. Ou vapor, né? Pode ser qualquer nome aí que vocês queiram. Você é conhecido por isso. Agora imagina que você teve um encontro com Jesus. Não tem mais isso na sua vida. E quando as pessoas vão te procurar, elas saem procurando você, vão te encontrar sentado, com uma outra vestimenta. E elas vão querer saber, o que aconteceu com você, cara? Não, eu tive um encontro com Jesus. Aí eu te pergunto, é possível permanecer calado e quieto? É impossível. É impossível não querer contar a respeito do que Jesus está fazendo na sua vida. As pessoas não vão, elas vão procurar ali, né, a pessoa, o louquinho, lá no mesmo lugar, em meio aos túmulos e tudo mais. Não vão encontrar, porque agora ele está sentado, vestido e falando coisas com coisas. Louco, né? O maior testemunho que alguém pode oferecer não é aquilo que estudou, é aquilo que Jesus fez em sua própria vida. Essa semana eu terminei mais uma pós-graduação e já comecei outra, porque o negócio é não parar de estudar. Se você parar, depois para voltar, é igual academia. Você não vai para a academia e para você voltar para a academia, é bravo. Eu estou nessa fase de preciso voltar para a academia, né? E eu terminei a pós, e aí o pessoal fala assim, pô, mas você estuda tanto, para que estudar tanto? Eu quero continuar estudando, para continuar com a mente ativa, com a mente, né, funcionando. Para quê? Para poder continuar falando daquilo que Jesus tem feito na minha vida. E para que uma pós-graduação, por exemplo, em tratamento familiar? Por quê? Porque se eu puder sentar com uma família e puder ajudá-la a tratar os problemas delas, com as dificuldades que ela tem, aplicando Jesus, pensa.
Aí ela vai falar assim, não, eu quero ir para a sua igreja. Não. Volta para a tua casa e conta o quão bom tem sido o Senhor na sua vida. Não é sobre trazer pessoas para a igreja, não é sobre isso. É sobre espalhar aquilo que Ele tem feito. Olha aqui, vamos para o próximo ponto. Quem recebe um milagre fala, mesmo quando é orientado a não falar. Vamos ver? Vamos lá, Marcos 7, 31. De novo Jesus se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicavam que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando a multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele, depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram, e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Jesus, cara, presta atenção nisso aqui. Jesus lhe ordenou que não contasse isso a ninguém. Porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Ficaram muito admirados, dizendo, tudo o que tem feito é muito bem, faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. O cara foi orientado, por favor pessoal, não contem isso aqui. Mas agora vamos lá, não pode fazer piada, é coisa séria. O cara era gago, velho. Quem já conversou com um gago aí? É triste, né? Quando dá aquela travada, não é? E não sai. Não é ruim? É ruim, não é? É ruim? Vamos lá. Não estou rindo da situação, não estou rindo da pessoa, estou rindo da situação. Trava. Aí você pede para o cara, que parecia internet de escada, não falar. Faz sentido? É engraçado, não é? Jesus e seu senso de humor. Gago, não fala nada, hein, Gago? Não vai espalhar aí que a gente está... Não é? Aquele cara parou de falar? Claro que não, ainda mais agora que ele falava direito e escutava tudo. Então ele foi e espalhou. Tanto que começou a aumentar, a falarem mais. Eles não conseguiam guardar, as pessoas que estavam do lado, era muita coisa acontecendo ao lado delas. Por exemplo, hoje, eu duvido você chegar para um amigo seu que não estava no culto e falar para ele, cara, você perdeu o culto, porque o culto estava assim, Mas eu vou fazer o seguinte, para você não passar esse problema, eu vou dizer para você, tudo que você aprendeu aqui hoje é segredo. Você acha que vai vazar ou não? Já vazou. Já vazou, né? Olha só. O texto mostra que a alegria era maior que o silêncio. No versículo seguinte, o 7:37, diz assim, tudo ele tem feito esplendidamente bem. E aqui na minha versão, né, a minha versão diz assim, esplendidamente bem. Sabe quando você lava a louça lá da sua casa? Quem lava a louça aí? Eu sou adepto à máquina de lavar louça para todas as famílias. Lá em casa tem e a gente não usa. Mas é que a gente tem duas máquinas de louça, né, que a gente mesmo fabricou. Uma tem 18 e outra tem 13. Muito boa. Mas quem lava a louça aí sabe. Você lava a louça bem lavadinha ou você dá aquela matada às vezes no serviço? Sabe aquela assim? Pega 5 talheres, passa a bucha assim, fez espuma, passou na água, está lavado. Quem nunca?
Caiu alguma coisa ali perto da pia ali, né? Água no chão e tudo mais, pega o tapetinho da pia, seca o chão. Quem nunca? Tá vendo? Agora, sabe o que esse versículo estava dizendo? Que Jesus fazia esplendidamente bem. Se fosse para lavar a louça, era a melhor louça lavada. Sabe, aquele admirava-se do quão bom era. Eu tenho certeza que você levantou hoje da sua cama e você arrumou a sua cama. Eu consigo olhar a sua mente agora. Eu consigo ver nos seus olhos assim o pavor e o desespero de eu dizer: eu vou na sua casa hoje. Vou ver o seu quarto. Eu quero fazer um culto com os pais e eu quero dizer assim: olha, esse aqui é meu telefone. Vocês podem mandar foto do quarto dos filhos de vocês para mim, porque eu quero ficar admirado do quão bom eles são, do quão bem eles fazem, a esplendor, né? Esplendidamente bem. Eu quero fazer isso. Um dia eu vou conseguir, vocês vão ver. Não é a obrigação que produz testemunhas, é a gratidão. Grava isso, que isso aqui é frase para Facebook. Não, para Instagram. Se tiver Orkut também vai. Instagram. Não é a obrigação que produz testemunhas, é a gratidão. Quem recebe misericórdia transforma a sua vergonha em anúncio. Nós temos uma história que está lá em João 4. A gente vai ler apenas alguns versículos, não vamos ler todos, senão vai ficar... Mas fala da mulher samaritana que foi ao poço buscar água. Saiu levando uma missão. Depois da conversa com Jesus, ela abandona o seu cântaro. Então, vamos ler lá João 4, 28 e 29. Todos sabem essa história, né? Essa mulher está no poço, ela vai buscar água, e aí ela encontra Jesus. E aí Jesus diz que se ela tomar daquela água, nunca mais ela terá sede. E ela faz algo que ela descobre: uau, isso é bom. E o que ela sai? Espalhando. A missão impossível é ficar quieta. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi para a cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Essa mulher olha e fala bem assim: ele contou sobre a minha história, ele parece que me conhece, parece que ele me acompanha todo dia. E aí vem a informação, né? A informação. Não fala para ninguém. Mas quando ela vai contar, ela diz bem assim: é tão bom que você também precisa. Venha ver, venha ver. Não é papo de maluco, não. Não é papo de estampa de camisa. Vem comigo, você vai ver. Aquela mulher, ela evitava as pessoas por causa da sua vida. Ela não tinha uma vida muito legal. Então ela estava indo buscar água num horário que não tinha outras pessoas. Ela evitava pessoas. Eu vou contar algo aqui para vocês a respeito da minha vida. A minha esposa sempre fala que eu não posso, mas eu gosto de contar. Eu estou seguindo bem a Bíblia, não conta. Eu vou contar, entendeu? Eu tinha na faixa de 12 para 13 anos, e eu era um cara tímido. Aí você vai falar assim: impossível. E eu vou dizer para você que é possível. Tá bom? Como que eu era tímido? Eu ia para a igreja, né? A igreja grande também, assim. Mas eu era aquele assim, eu tinha um grupo de amigos. Com aqueles amigos eu era brincalhão, normal, como sou com todo mundo. Porém, se eu sentasse no meio e não conhecesse ninguém dos meus lados, eu ficava totalmente constrangido e para baixo. Um dia, em um culto, eu pedi para Deus, falei: Deus, eu não quero ser assim. Eu não quero ser esse cara tímido, né, no meio dos outros aí. Com os meus está top, Jesus, mas eu queria me comunicar com todo mundo. Queria ser desse jeito com todo mundo.
E parece que foi aquele dia o pedido do cego, né, na frente de Jesus. Ele pega, né, o surdo e mudo, perdão, aqui, e gago, né, ele tinha problema na fala. Ele pega lá, dá uma guspidela, toca na língua e fala: ó, pronto, você não é mais tímido. Eu nunca mais fui tímido. Existem áreas da minha vida que eu sou travado para falar, mas outras coisas, de boa. De boa. Mas foi um pedido. Aí com esse meu pedido, o que acontece? Eu consegui ficar quieto, né? Porque agora eu quero falar para todo mundo. Eu pedi. Então, se Jesus virasse para mim e falasse assim: ó, Felipe, é o seguinte, cara, a partir de agora, não conta para ninguém o que aconteceu na sua vida. Eu ia falar: não tem como. Eu já contei. Mandei no WhatsApp enquanto nós estávamos conversando. Entende? É assim. É disparado. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em razão do testemunho da mulher. Deixa eu dizer uma coisa para você: a sua família vai crer em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador por causa da sua história. Porque está vendo transformação em você. Os seus amigos da escola vão se converter, vão aceitar Jesus por causa de você. Deus transforma antigos motivos de vergonha em instrumento para alcançar outras pessoas. Para mim era uma vergonha ser tímido. E Deus transformou isso, mas para alcançar pessoas. Vamos lá. Jesus cura um homem que era cego de nascença. E interroga um homem várias vezes, mas ele responde na simplicidade. Ele diz assim: uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Isso está lá em João 9:25. Vamos ver, porque essa parte é muito boa. E aqui eu quero te encorajar a ler a história toda que está lá em João 9. Ele respondeu: se é pecador, não sei. Mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Ele foi interrogado pelo quê? Porque houve uma mudança na vida dele. Ele deixou de ser algo que as pessoas viam e mudou o jeito de ser. E aí, o que aconteceu? Não, o que aconteceu é o seguinte: eu era cego e agora eu vejo. Ele não responde todas as perguntas que fizeram para ele, mas as testemunhas daquilo que vivenciaram aquilo dizem assim: eu conheço ele era cego, ele não enxergava nada, e agora ele está enxergando. Ninguém consegue discutir uma experiência que é verdadeira. Nem todo cristão sabe responder todas as perguntas, mas todo cristão pode contar aquilo que Jesus fez. Vocês estão olhando para mim com uma cara de segunda-feira? Mas hoje é sábado, gente. É sábado de aleluia ainda. Sabia? Hoje é sábado de aleluia. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: aleluia. Sábado de aleluia. Olha só. Nem todo cristão sabe responder todas as perguntas. É verdade? Sim. Mas todo cristão pode contar aquilo que Jesus fez. Vou te falar um negócio aqui. Quantos aqui são adolescentes? Não juniores, adolescentes. Isso. Logo mais vocês vão para os jovens. Logo mais vocês vão voltar para ser líder. Amém? Fala amém. A gente está precisando. Fala amém, né? Aí você vai voltar para ser líder. Eu vou te dar uma dica de ouro aqui. Acho que vou até pedir Pix por essa informação. Preste atenção. A ovelha vai chegar para você e vai te contar coisas absurdas, talvez. E você vai dizer assim: eu não sei responder isso. Como que responde isso? Um bom líder não se preocupa com isso. Se preocupa em: o que Jesus tem nessa história? Onde eu posso encontrar Jesus nessa história? Felipe, eu não estou conseguindo entender, deixa eu te ajudar melhor. Olha aí, a pessoa vem e fala bem assim: eu estou mal na escola. Eu estou mal na escola. Eu estou mal em português.
Daí você vai falar para elas, não, pela minha experiência, você nem português precisa estudar. O chat faz tudo. O Google tem todas as respostas. Mas você é um líder, lembra? Líder. Eu preciso achar Jesus nessa história. Aí você vai lá em Mateus e diz bem assim, que Jesus foi encontrado no templo conversando com os mestres. Então significa que Jesus estudava. Por isso você tem que estudar. Respondi? Não é? Eu estou com problema com meu pai e com a minha mãe. Vai na Bíblia. Honra teu pai e tua mãe. Aí você pergunta para o cara, você quer viver muito ou pouco? Eu quero viver muito. Melhor se obedecer seu pai e sua mãe. Está lá na Bíblia. Você não precisa usar da sua experiência para falar com a pessoa. Você precisa saber o que Jesus fez naquela situação. E é fácil. Tem resposta para tudo? Tudo. Do dia que nasceu até o dia que morreu. Tem resposta para todo mundo. Está na Bíblia. Vamos ler João 12, 9, 11. Quem foi ressuscitado torna-se uma prova viva do poder de Deus. Quem aqui conhece alguém que estava morto e que reviveu? Alguém conhece? Alguém que estava morto e ressuscitou? Nesse meio que nós estamos agora? Conhece? Eu já vi, já fui em um culto onde a pessoa pregou. Olha lá, João 12, 9 até 11. Uma numerosa multidão de judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos judeus, por causa dele, voltaram crendo em Jesus. Lázaro não escreveu nenhum livro. Imagina se ele escreve um livro. Da morte para a vida. Um encontro da luz. Uma luz no fim do túnel. Eu vi, eu venci, eu voltei. O que ele escrevesse ia ser best-seller. Sim ou não? Imagina a experiência de um cara que morreu. Ia ser um negócio, né? Ele não pregou um sermão. Mas a sua própria existência apontava para Jesus. João diz, grande multidão dos judeus soube que ele estava ali, e lá foram também para ver Lázaro, a quem Jesus estava dentre os mortos. Porque muitos judeus, por causa disso, voltaram crendo em Jesus. Lázaro evangelizava simplesmente vivendo. Lázaro evangelizava simplesmente vivendo. Ele era a evidência do milagre. Uma vida transformada continua pregando mesmo em silêncio. É tão legal quando Jesus faz algo grandioso assim na vida de alguém e as pessoas querem ir lá para ver. Você quer ver uma coisa que acontece no Brasil e é interessante? Hoje tem culto de curas, não tem? É hoje? Hoje nós temos culto de cura. Vamos dizer que no culto de curas aqui, um cara entra sem uma perna. A perna dele foi amputada, bem no joelho, para cima do joelho ainda, para complicar mais a cura ainda, para cima do joelho. Tem todo ligamento, é complexo o negócio aqui. Aí o cara chega aqui, você está aqui no culto de curas, tem aquele momento de orar, você vem e ora pelo cara, a perna dele cresce. E o cara sai daqui andando.
Esquece a cadeira de roda, prótese, está lá com a perna boa, funcionando, ele está bem. Se eu pedir para você não contar para ninguém, você vai guardar esse segredo? Sim ou não? Você vai querer contar do que Jesus fez, sim ou não? Mas aonde está o problema? Aqui no Brasil, quando acontece um milagre em algum lugar, as pessoas colocam parecendo uma loteria. Aqui já saiu um ganhador. Já viram isso na loteria? Aqui, eu não sei como, porque é tanta gente que ganhou, né? Porque toda loteria tem lá. Aqui saiu um ganhador. As igrejas colocam assim, lá, aqui o paralítico voltou a andar. Aqui não é sobre isso. Não é sobre isso. Até faço uma recomendação para vocês estão no tempo de férias, tem um filme chamado Eu Creio. É muito bom, ele tem no YouTube. É gratuito lá. Sabe? Eu Creio. É muito bom. E quando acontece um milagre e a gente presencia esse milagre, a gente quer contar sobre ele. É natural nosso, é natural do ser humano. A missão impossível não é falar de Jesus. A missão impossível é conhecê-lo profundamente e seguir e não ficar calado. Foi assim com o gadareno, foi assim com a samaritana, foi assim com o cego de nascença, foi assim com Lázaro, foi assim com milhares de pessoas ao longo da história. Em Atos 4:20, Pedro e João resumem essa verdade diante das autoridades. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Você é o apóstolo. Você é o discípulo. Você precisa falar de Jesus. Bora encarar essa missão impossível de uma forma diferente? Bora encarar essa missão que você tem de uma forma que não é sentado, parado? Vamos tomar a decisão de espalhar e falar de Jesus para as pessoas? Vamos tomar essa decisão? Vamos fazer essa decisão ser verdade todo dia? O que você acha? Pode ser? Pode ser? Deixa eu dizer algo a você. Se posso dizer algo a vocês, eu digo o seguinte: quem experimenta a graça não consegue guardar só ela para si próprio. Precisa espalhar. Amém? Continuem mega abençoados. Uma ótima semana.